Estados Unidos e Irão consideraram construtivas as conversações do último fim de semana sobre o programa nuclear de Teherã. Mas antes da segunda ronda, no próximo sábado, o líder supremo iraniano mantém a prudência. نه خیلی خوشبینیم نه خیلی بدبینیم به طرف مقابل البته خیلی بدبینیم طرف مقابل رو قبول نداریم میشناسیم طرف مقابل اما به توانایی خودمون خوشبین هستیم. O Ayatollah Ali Khamenei insiste que há linhas vermelhas claras para ambos os lados. Em 2015, Donald Trump retirou os Estados Unidos de um acordo em que se impunham limites ao programa nuclear iraniano em troca do alívio de sanções. Desde então, o Irão voltou a aumentar a produção de urânio enriquecido. This is going to be much about verification on the enrichment program and then ultimately verification on weaponization. That includes missiles, the type of missiles that they have stockpiled there, and it includes the trigger for a bomb. Donald Trump tem ameaçado constantemente levar a cabo ataques aéreos às instalações nucleares do Irão se não for alcançado um acordo. O ministro dos Negócios Estrangeiros britânico anunciou 140 milhões de euros de ajuda para o Sudão durante uma conferência internacional realizada em Londres por ocasião do aniversário de 2 anos do conflito sudanês. O evento tem por objetivo mobilizar ajuda humanitária para o país, mas David Lammy sublinhou que o maior obstáculo não é o financiamento, mas a vontade política. And today I'm announcing a further 120 million pounds worth of support. But the biggest obstacle is not a lack of funding or tax at the United Nations. It's a lack of political will. Durante o evento, a Alemanha prometeu 125 milhões de euros adicionais para o Sudão e os Estados vizinhos. A guerra começou a 15 de abril de 2023, depois de as tensões entre os militares sudaneses e o grupo paramilitar rival das Forças de Apoio Rápido se terem transformado numa luta pelo poder. Durante 2 anos, a guerra civil matou dezenas de milhares de pessoas no país. De acordo com as Nações Unidas, mais de 12,6 milhões de pessoas foram deslocadas à força devido ao conflito e cerca de 25 milhões necessitam de assistência e proteção humanitária. O alerta foi feito na Comissão de Forças Armadas do Senado norte-americano. O principal líder militar dos Estados Unidos para o Pacífico receia que a posição de Washington nesta região do mundo possa vir a perder força. Em causa o triângulo China, Rússia, Coreia do Norte. North Korea's development of advanced nuclear weapons and ballistic missiles pose a direct threat to our homeland and our allies, and are executing a deepening cooperation with Russia. Russia's growing military cooperation with China adds another layer of complexity, creating a compounded challenge with the deepening cooperation among China, Russia, and North Korea. O líder do comando norte-americano no Indo-Pacífico explica que a China está a fornecer à Rússia máquinas, ferramentas e semicondutores antigos para reconstruir a capacidade de defesa de Moscou. Em troca, diz, os russos estarão a partilhar tecnologia militar sensível que poderá melhorar a frota de submarinos da China. O almirante dos Estados Unidos disse ainda que a Coreia do Norte estará a enviar para a Rússia centenas de milhares de projéteis de artilharia e centenas de mísseis de curto alcance. O exército sul-coreano já tinha avisado que Pyongyang também forneceu milhares de tropas ao exército russo para a guerra na Ucrânia. O governo dos Estados Unidos congelou os subsídios federais para a Universidade de Harvard, no total de 1,9 mil milhões de euros. Os contratos com a universidade vão também ser cancelados, isto depois de Harvard se ter recusado a cumprir uma série de exigências da administração Trump. Estas exigências têm sido feitas a outras grandes universidades, a maioria da Ivy League, incluem reformas na administração, alterações às políticas de admissão de alunos e acabar com os programas de diversidade, igualdade e inclusão. O governo de Donald Trump também acusa estas universidades de antissemitismo por terem permitido protestos pró-Palestina. No caso de Harvard, o reitor recebeu uma carta com estas exigências na sexta-feira. Na segunda, respondeu que não vai ceder. Alan Garber diz que está em causa a liberdade académica.
O antigo presidente Barack Obama elogiou a resposta de Harvard. Este ano, os consumidores norte-americanos que apreciam os chocolates belgas vão provavelmente ter de pagar uma fatura pesada. Para além das taxas alfandegárias de 6% já existentes no país sobre este produto, os doces serão sujeitos a uma sobretaxa de 10%. Les taxes qui seront d'application vont augmenter le prix pour les consommateurs américains. Je pense qu'ils achèteront environ autant. C'est très difficile de savoir, évidemment, parce que, n'oublions pas, il y a en plus le dollar qui a baissé de 10%. Perante as reviravoltas de Trump em matéria de tarifas, o fabricante belga de chocolate mostra dificuldades em planear o futuro. Pretendia enviar um contentor para os Estados Unidos para se antecipar às sobretaxas, mas abandonou a ideia depois de anunciada uma suspensão de 90 dias na sua aplicação. Pour nous, ce qui est difficile, c'est l'incertitude, parce que il va y avoir des discussions pendant les 90 jours, c'est à ça qu'ils servent, mais on ne sait pas à quoi on va atterrir. Si c'est des taxes très importantes, ça pourrait faire réduire les commandes de nos produits par nos clients. Et là, si j'ai commencé la production, j'ai acheté les emballages, je serais très ennuyé. Esta fábrica exporta um quarto da sua produção para os Estados Unidos. O fundador espera que a União Europeia proteja o chocolate belga das tarifas recíprocas. Il n'y a pas de droit sur le chocolat américain en Europe, donc moi j'ai l'impression que si on a travaillé par secteur, le chocolat ne devrait pas être impliqué. A empresa não exclui a possibilidade de reduzir a dependência que tem do mercado americano, apostando nas vendas na Alemanha, Inglaterra e na Áustria. Isto numa altura em que os preços também aumentaram para os europeus na sequência da subida em flecha dos custos do cacau. O ministro da Justiça de França esteve na prisão de Toulon. Gérald Darmanin veio mostrar apoio depois da prisão ter sido alvo de um ataque com armas automáticas. O ministro diz que foi terrorismo. Je me réjouis que le parquet national antiterroriste se soit saisi. Il a ouvert sur 3 qualifications, dont l'association de malfaiteurs terroristes en vue de commettre des crimes. Ce sont des qualifications donc extrêmement graves. Et à la hauteur de ce qu'est l'attaque contre le service public pénitentiaire, c'est-à-dire une attaque terroriste. Mas não foi apenas em Toulon. Ao mesmo tempo, houve outros ataques em diferentes pontos do país, sobretudo carros incendiados nos parques de estacionamento das prisões. Uma situação que se repetiu em 2 noites consecutivas, segunda e terça-feira, no que parecem ter sido ataques coordenados. O ministro Darmanin acredita que estes crimes estão relacionados com o tráfico de droga, uma resposta dos gangues ao plano do governo de tornar a lei mais dura. O antigo presidente do Peru, Ollanta Humala, foi condenado a 15 anos de prisão. A mulher teve a mesma pena. Em causa, crimes de branqueamento de capitais, fundos entregues para financiar as campanhas eleitorais do Humala em 2006 e 2011. Al señor Ollanta Moisés Humala-Tasso la pena de 15 años de pena privativa de libertad efectiva, la misma que debe ser ejecutada de manera provisional de conformidad al artículo 402.2 del Código Procesal Penal. Segundo o Tribunal, as contribuições não declaradas para as campanhas vieram da construtora brasileira Odebrecht e também do governo da Venezuela, na altura liderado por Hugo Chávez. Um caso que não é novo no Peru. Humala é o terceiro presidente peruano a cumprir prisão efetiva. A investigação começou em 2015 e coincidiu com a Operação Lava Jato no Brasil, em que a Odebrecht admitiu o pagamento de subornos. Espanha celebra a Semana Santa com procissões como estas em Zamora. Mais de 30 eventos são atrações turísticas reconhecidas internacionalmente, sendo as procissões os eventos religiosos mais marcantes. Enquanto algumas já estão nas ruas, outras, como a de Jesus de Medinaceli, preparam-se para o grande dia, sendo que entre os devotos encontra-se o rei de Espanha. Es esclavo de honor y son protectores de la archicofradía. Desde Fernando VII son protectores de la archicofradía. Para nosotros es un orgullo. Al final, la Casa Real, desde que se instauró el protectorado de la Casa Real a la archicofradía, tenemos el título de real, siempre viene un componente de la Casa Real
Esta estátua data do século XVII e foi capturada em Marrocos. Mais tarde foi recuperada e trazida para Madrid. Milhares de pessoas veneram-na durante a Semana Santa. Los europeos yo creo que saben lo que es, más o menos se imaginan, porque Semana Santa es conocida a nivel internacional. Lo más complicado es cómo le explicas a un asiático cuando nos ven ahí, pero la gente tapada, que parece lo del Ku Klux Klan, como digo yo, entonces es un poco llamativo y hay que explicárselo. La Archicofradía de Jesús de Medinaceli es una de las que más fieles concentra en la ciudad de Madrid. El Viernes Santo, día de su salida procesional, miles de personas se concentran en las calles de la capital. Devotos, pero también turistas que vienen a este evento único. Hay que decir que Madrid es el cuarto destino europeo en Semana Santa, con un 90% de la ocupación hotelera, junto al Señor, la Virgen de los Dolores en su soledad. Muitos turistas viajam até Espanha para assistir às procissões, na sua maioria americanos, mas também britânicos, mexicanos e colombianos. Vimos muchas procesiones y nos quedamos muy llamativos porque eso no ocurre en América Latina. Ocurre, pero no con esa profusión que ocurre acá. Me gusta. Aliás, esse é ponto. Vou desfrutar com a minha família depois de fazer todo o agradecimiento, todo o ritual. Creo, por ejemplo, en Perú, no soy de Perú, allá creen bastante lo que es en Cristo Morado, el Señor de los Milagros. A Semana Santa da Andaluzia também atrai muitos turistas. Espera-se que cerca de 1 milhão de pessoas se juntem aos devotos para experienciar a fé, a espiritualidade e a tradição.